Eu falei na semana passada que nós iríamos parar um pouco a sequência no livro de Êxodo. Paramos também em Mateus à noite para a apresentação de um trabalho do mestrado, na última disciplina do mestrado, em pregação em Levítico. E eu apresentei aos irmãos um sermão na primeira parte do livro de Levítico, Levítico 1, primeira parte que compõe capítulo 1 até o capítulo 7. Depois, à noite, apresentei o segundo sermão no capítulo 9, a segunda parte 9 e 10, né? E a terceira parte que compreende do capítulo 11 até o capítulo 27. Hoje eu queria apresentar o último trabalho dessa série, Levítico, capítulo de número 13. Por favor, Levítico 13. Uma longa narrativa que nós vamos ler hoje pela manhã, de um assunto complexo, né, que exige a atenção dos irmãos, né, mas que também revela um grande princípio para a nossa época, né, a relação que há entre a doença e o pecado e como alguém doente espiritualmente deve ser posto de lado da congregação dos santos. Levítico capítulo 13. Leamos com atenção a palavra do Senhor, irmãos. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote examinará se, na sua opinião, a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. O sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. Se a lepra se tornou baça e na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará imundo, limpo. É pústula, o homem lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a pústula se estende muito na pele, depois de ter se mostrado ao sacerdote para sua purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote. Este o examinará, e se a pústula se estiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver carne viva na inchação, é lepra inveterada na pele, portanto o sacerdote o declarará imundo, não encerrará, porque é imundo. Se a lepra se espalhar de todo na pele, cobrir a pele do que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então este o examinará. Se a lepra cobriu toda a sua carne, declarará limpo o que tem a mancha. A lepra tornou-se branca, o homem está limpo. Mas no dia que aparecer nele carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declarará imundo, a carne viva é imunda, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então virá ao sacerdote, e este o examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga, está limpo. Quando sarar a carne em cuja pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou mancha lustrosa, branca que tira o vermelho, mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote a examinará, se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é, que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar e nela não houver pelo branco, e não estiver nela mais funda do que a pele, porém baça, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se ela se estender na pele, o sacerdote declarará imundo o homem, é lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo,
é cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Quando na pele houver queimadura de fogo, e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, branca que tira o vermelho ou branco, o sacerdote a examinará. Se o pelo da mancha lustrosa se tornou branco e ela parece mais funda do que a pele, é lepra que brotou na queimadura. O sacerdote declarará imundo o homem, é a praga de lepra. Porém, se o sacerdote a examinar e não houver pelo branco na mancha lustrosa, e ela não estiver mais funda do que a pele, mas for de cor baça, o sacerdote encerrará por 7 dias o homem. Depois o sacerdote o examinará o 7º dia. Se ela se estiver estendida no corpo, na pele, o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, e na pele não se estender, mas se tornou baça, é inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque é cicatriz da queimadura. Quando o homem ou a mulher tiver praga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a praga. Se ela parece mais funda do que a pele, e o pelo amarelo fino nela houver, o sacerdote o declarará imundo, é tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, achar que ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a tinha não se tiver espalhado e nela não houver pelo amarelo, e a tinha não parecer mais funda do que a pele, então o homem será rapado, mas não se rapará a tinha. O sacerdote, por mais 7 dias, encerrará o que tem a tinha. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a tinha. Se ela não se houver estendido na pele, não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará limpo o homem. Este lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se tiver espalhado muito na pele, então o sacerdote o examinará. Se a tinha tiver espalhado na pele, o sacerdote não procurará pelo amarelo, está imundo. Mas se a tinha, a seu ver, parou, e o pelo preto cresceu nela, a tinha está sarada, ele está limpo, e o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou a mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote o examinará. Se na pele aparecem manchas baças, brancas, é impingem, branca que brotou na pele, está limpo. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva, contudo está limpo. Se lhe caírem na frente da cabeça, é antecalva, contudo está limpo. Porém, se na calva ou na antecalva houver praga branca que tira o vermelho, é lepra brotando na calva ou na antecalva. Havendo, pois, o sacerdote examinado se a inchação da praga na sua calva ou antecalva está branca, que tira a vermelho, como parece a lepra na pele, é leproso aquele homem, está imundo, o sacerdote o declarará imundo, a sua praga está na cabeça. As vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, é imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, veste de lã ou de linho, seja na ordidura, seja na trama, de linho ou de lã, em pele ou em qualquer obra de peles, se a praga for esverdinhada ou avermelhada na veste ou na pele, ou na ordidura, ou na trama, em qualquer coisa feita de pele, é a praga de lepra, e mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e a encerrará por 7 dias, aquilo que tem a praga. Então examinará a praga ao 7º dia, se ela se houver estendido na veste, na ordidura ou na trama, seja na pele, seja qual for a obra em que se empregue, é lepra maligna, isso é imundo. Pelo que se queimará aquela veste, seja a urdidura, seja a trama de lã ou de linho, ou qualquer coisa feita de pele, em que se acha a praga, pois é lepra maligna, tudo se queimará.
Mas examinando o sacerdote, se a praga não se estiver espalhada na veste, nem na urdidura, nem na trama, nem em qualquer coisa feita de pele, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga e o encerrará por mais 7 dias. O sacerdote, examinando a coisa em que havia praga, depois de lavada aquela, se a praga não mudou a sua cor, nem se espalhou, está imunda. Com fogo a queimarás, é lepra roedora, seja no avesso ou no direito. Mas se o sacerdote examinar a mancha, e esta se tornou baça depois de lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou da urdidura, ou da trama. Se a praga ainda aparecer na veste, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa feita de pele, é lepra que se espalha, com fogo queimarás aquilo em quem está a praga. Mas a veste, quer na urdidura, quer na trama, ou qualquer coisa de peles, que lavares e de que a praga se retirar, se lavará 2ª vez e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra, da veste de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama, ou de qualquer coisa de peles, para se poder declará-las limpas ou imundas. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Bondoso Deus, nós queremos pedir ao Senhor, pelas tuas misericórdias, que o Senhor abra o nosso entendimento nessa manhã. Desvende, Senhor Deus, aos nossos olhos a beleza do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, as maravilhas do Teu reino. Como é bom, Senhor Deus, e agradável viver em comunhão com o Senhor e com os irmãos. E como é duro, triste, ser retirado do meio do Teu povo. Ensina-nos, Senhor, através do texto que ainda está na antiga aliança, as verdades próprias para a igreja da nova aliança. Oramos para que o Senhor nos auxilie, tenha misericórdia do Teu Filho, que é chamado à pregação, e daqueles que foram chamados também pelo Senhor para ouvir a Tua voz nessa manhã. É no nome dEle que nós oramos. Amém. Você imagina que tristeza, que angústia no coração de alguém que é diagnosticado com uma doença, né, uma doença que ela é grave, ela tem um tratamento complicado e que vai lhe levar para longe dos seus amigos. Veja que situação essa, né? Uma doença que vai infligir tristeza, dor e sofrimento na sua vida e na vida daqueles que lhe cercam. Essa é a verdade a respeito da qual, né, muitas doenças podem ser citadas. Você imagina a quantidade de doenças que você tem um tratamento complicado, que você muitas vezes tem que sair da cidade para ser tratado em outro lugar, que você precisa deixar, né, se isolar, e tudo isso, né, o tratamento, a própria doença em si, ela traz consigo muita dor, muito sofrimento e muita tristeza. A pessoa que foi diagnosticada com aquela enfermidade e também aqueles que a cercam. Mas pense de outra forma agora quando falamos a respeito da lepra que foi tratada aqui no texto de Levítico 13. Porque, irmão, nós não estamos falando aqui, né, sob hipótese alguma da hanseníase, como é mais tratado em nosso meio. Não é a lepra moderna. Veja que o texto por diversas vezes cita a palavra lepra, e assim ela foi traduzida. Certamente essa é a melhor palavra para ser traduzida, mas ela não é fiel em todos os sentidos da ideia dessa doença, né? Você tem uma doença, é fato que é uma doença, mas não é como qualquer outra doença. Essa doença ela vai lhe fazer ficar longe do povo de Deus. Veja, não é uma doença simplesmente no corpo, é uma doença da alma que aflige o corpo. Um problema da minha alma, que ele é exteriorizado no meu corpo. Então, meu corpo sofre por conta de um problema na minha alma. Quem primeiro se apartou desse entendimento, dessa interpretação
comum de achar que a lepra aqui é a lepra dos nossos dias, né? Entender que é uma enfermidade comum, foi Calvino no seu comentário a respeito de Levítico, capítulo 13. Calvino diz que não pode ser, né, uma lepra comum, e com isso ele puxou muitos outros comentaristas, né, os que eu li, né, da nossa época também, todos seguem essa mesma linha, né, de que não é uma doença comum, e Calvino tem uma boa tese a esse respeito, porque o reformador diz assim: ora, que lepra é essa que não há contágio? Porque a hanseníase, como nós conhecemos hoje, ela é contagiosa. Então a pessoa é colocada de lado para que ela não passe aquela doença adiante, né? A hanseníase, inclusive, que foi muito bem controlada na nossa época, mas é muito conhecida ainda, né? Então, veja, que doença é essa que você é colocado de lado, mas essa não tem contágio. Mas mesmo assim, um princípio ainda fica: a pessoa é isolada do convívio. Outra característica que é distinta da doença que nós conhecemos hoje como lepra, essa doença seria, né, quem poderia falar melhor a respeito de hanseníase, de psoríase ou coisa do tipo? Quem poderia falar? Ora, deveria se chamar, por exemplo, um médico, um dermatologista, talvez, falasse melhor do que um pregador da palavra. Mas não, quem está tratando aqui a doença, quem está falando a respeito da doença, não é um médico, mas é um sacerdote, é um pastor. Então Calvino diz: não é uma doença do corpo simplesmente, é uma doença da alma, porque a alma está padecendo, o corpo também padece. Quem vai tratar da alma não é um homem comum, quem vai tratar da minha alma não é um terapeuta dessa época, não é psicólogo, não é psiquiatra, não é um médico. Quem trata da minha alma é aquele que foi enviado pelo Senhor. Veja o princípio, como isso pode ser aplicado de tantas formas na nossa época. Quantas pessoas aflitas na sua alma, quantas pessoas que sofrem no seu espírito e chegam na igreja e começam a se derramar diante dos seus irmãos, dos pastores da igreja, e esses homens parece que não creem mais na palavra, não creem mais no poder dessa palavra, e dizem assim: vão falar com um terapeuta da nossa época, vai fazer terapia lá fora, eu não sou especialista nessa disciplina. Veja aqui, é completamente o inverso. Você tem um problema no corpo, mas o problema do corpo tem origem na alma. Então quem vai tratar é o pastor, não é um médico simplesmente. Então Calvino diz: essa não pode ser uma doença comum, essa é uma doença da alma. Quem trata a alma é Deus e os seus ministros. Então há um texto muito claro que vai falar sobre isso, né, e mostrar, inclusive na argumentação do reformador, Números capítulo 12, um problema que houve entre Miriam, né, irmã de Moisés e Arão, Números capítulo 12, e veja que é um pecado chamado pecado de sedição, né, a rebeldia contra a autoridade de Moisés, e veja como é que ela é penalizada pelo Senhor. Verso 1 diz assim, do capítulo 12 de Números: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Veja, mansidão. Ele era como Cristo, ele era um homem manso. Veja, mas não é manso no sentido da nossa época, né? Pacifista, um homem sem posição. Moisés era um homem de posição, e ele vai tomar posição aqui. Há um problema, a autoridade, o 5º mandamento está sendo quebrado, e ele é declarado manso. Então no verso 4 diz: logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós 3 saí à tenda da congregação, e saíram eles 3. Então o Senhor desceu da coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse:
ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha este rogo sobre nós, este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias, seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Veja os princípios sendo colocados em prática aqui. Você tem um pastor ordenado, né? Moisés, o mediador da antiga aliança, e você tem Miriam e Arão. E Miriam se revolta contra a autoridade que foi dada a Moisés. E Moisés é declarado um homem manso, porque não por ser pacifista, mas porque ele esperou do próprio Senhor, né, a vingança. Então Deus vai lá e fala com aquela mulher, e aquela mulher, ela é pega em pecado. Aquela mulher, ela foi pega no pecado de rebeldia, que é comparado com feitiçaria. Veja, o rebelde não é simplesmente alguém que tem uma personalidade diferente, né? Na nossa época diz assim: fulano é uma pessoa rebelde, é da própria personalidade, né? Ou uma criança rebelde, aí você diz assim, é fase que está passando, é uma coisa dessa natureza. Não existe isso, não tem adolescência que possa explicar esse tipo de rebeldia. É comparada à feitiçaria, que é idolatria. Então, esse problema, foi detectado o pecado precisa ser tratado. Então Deus desce da coluna de fogo, de nuvem, e vai se apresentar ao pecador. E o que é que ele inflige sobre o pecador? Punição. Que punição é essa? O texto diz 2 vezes: e ficou Miriam leprosa, e ela se tornou leprosa. E a ideia, a expressão é branca como a neve. Branca como a neve. Essa palavra, inclusive, né, tanto nesse texto como lá em Levítico 13, você não tem a palavra branca, mas a maneira de falar que ela é como a neve, como ela é, né? A pele não ficou branca, ela ficou como a neve. Como é que a neve é branca? Então ela ficou branca, toda branca, como a neve. Como é que essa doença vai ser tratada? Veja, não é doença simplesmente, é pecado, é uma doença fruto do pecado. Como é que ela vai ser tratada? Não se disse assim, chama um médico, mas chamou-se o sacerdote, e ele foi lá interceder por aquela mulher. E o texto diz: Moisés orou por Miriam, e disse: Senhor, eu rogo que o Senhor não aflija sobre nós, sobre o povo. Veja, o sofrimento de um é o sofrimento do corpo. Alguém foi separado do nosso meio, então o corpo todo sofre. É assim que uma disciplina eclesiástica tem que ser vista. Um sofre, todo mundo sofre. Um foi separado, o corpo todo começa a orar, porque veja, o princípio da nova aliança é: todos nós somos sacerdotes. O que foi que o sacerdote fez? Intercedeu. O que é que eu faço quando alguém recebe uma censura da igreja? Eu oro pela pessoa. Eu não vou infligir mais peso sobre a pessoa, eu vou orar pela pessoa. E a pessoa, se Deus permitir, pode e será restaurada. Esse é o pano de fundo de Levítico 13, né? Não é uma doença simplesmente,
É uma doença no corpo que tem uma ligação estreita com a alma. O texto de Números 12 talvez tenha ajudado a aclarar isso na sua mente. Voltando lá para o texto de Levítico, peço que vocês retornem. O que é que acontecia com essa pessoa? Ela era separada do meio do povo. Ela era encerrada fora do arraial de Israel. O que é que isso deve trazer à minha mente? Essas pessoas que eram encontradas leprosas, né, e impuras, elas eram retiradas da aliança por um tempo determinado. Aqui 7 dias, exatamente o período de tempo que aconteceu também lá em Números 12 com Miriam. 7 dias ela vai ficar fora do arraial. Do que é que ela vai ser privada nesse tempo? Ela vai ser privada dos benefícios da aliança. Tudo aquilo que é bom no meio do povo de Deus, ela está fora da comunhão dos irmãos e de todos os benefícios próprios da aliança. E por que a lepra? Por que essa ideia de lepra na pele? Porque você tem aqui uma maneira de Deus falar a respeito de doença, mas falando, na verdade, de pecado. Deus faz isso muitas vezes, né? A Escritura, ela usa essa linguagem muitas vezes. E já havia usado na história de Israel. Por favor, volte comigo para Êxodo capítulo 4. Veja como essa linguagem foi utilizada pela primeira vez. Êxodo 4, versos 6 e 7. Moisés está recebendo alguns sinais de que ele vai ser o restaurador de Israel. E um desses sinais é dado por Deus, no verso 6, diz assim: disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Veja, Deus está dando uma evidência, né, para que eles vejam. Talvez eles não vão crer no primeiro, talvez creiam no segundo. Eles não creram em nenhum dos sinais. Não é por falta de evidência que alguém não crê. Não adianta você ficar toda hora mostrando as evidências do mundo, falando a respeito do Senhor, porque o mundo não crê. Não lhe falta evidência. Toda a criação é um sermão do Senhor. Eles não creem porque não foram separados pelo Senhor. Então qual é a evidência que é dada? Ele coloca a mão por dentro do peito e quando volta a mão está leprosa, né? Veja, você vai mostrar isso ao Egito. Porque é assim que o Egito está leproso. Essa é a figura para falar da lepra na alma do egípcio. Vocês são leprosos, vocês estão doentes na alma, recebam o Senhor Jesus Cristo. Essa seria uma mensagem cristocêntrica. Vocês estão assim, vocês precisam ser purificados, precisam chegar próximos ao Senhor. Vocês precisam crer. Israel precisa crer, o povo de Deus precisa crer, os egípcios também precisam crer. Esse foi o primeiro sinal lançado para o povo de Deus e para os egípcios. Agora, Êxodo capítulo 9, verso 8. Aqui nós estamos já nas pragas que foram lançadas sobre o Egito. O verso 8 começa a 6ª praga, chamada úlcera. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ele se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomarão cinza de forno e eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó,
e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Uma das doenças que vão ser tratadas lá em Levítico 13 é justamente uma espécie de doença na pele chamada úlcera. Veja, o que está sendo tratado lá em Levítico 13 já tinha sido anunciado anteriormente, agora na visão dos de fora. Como é que o povo egípcio iria ser tratado? Úlceras iriam brotar na pele. Um problema de pele iria nascer para mostrar o problema do coração. Eles vão ser apresentados ao estado espiritual, né, não simplesmente por meio de uma fala, mas por meio de uma expressão no próprio corpo. O corpo está falando daquilo que acontece na minha alma. A minha alma está doente, então o meu corpo também começa a adoecer. Essa é a imagem que está sendo tratada aqui em Êxodo. Então veja, mais uma vez, não é doença comum, é uma doença que procede de pecado. E você pode pensar assim, mas qual doença não procede de pecado? Entenda, né, no mundo pós-queda, né, na época em que vivemos, depois que entrou o pecado no mundo e, consequentemente, entrou a doença, você sempre vai ter no seu corpo o fruto do pecado. Geral, entenda, você tem o mundo como nós vivemos, caído, e nesse mundo caído há doença. No geral, toda doença procede do pecado e não de um pecado específico. Mas é possível também que uma doença, especificamente uma doença, seja provocada por um pecado também específico. Então, um pecado específico pode trazer uma doença, mas no geral, desde que entrou o pecado no mundo, a doença é uma expressão desse pecado. E essa doença ela pode vir de várias maneiras. Por isso que a narrativa é tão longa. Não são 59 versículos, porque são vários casos da lepra. Se você observar muito bem, você vai ver que no capítulo 14 de Levítico ainda continua a lei a respeito da lepra, né? Então, capítulo 13, você tem 7 casos. Preste atenção, no verso 1 até o verso 46, é a primeira parte do texto da lei da lepra. 46 versículos falando de 7 casos de tipos de lepra. Depois, né, do verso 47 ao 51, o final, já perto do fim do texto, você tem 3 tipos diferentes de lepra relacionados à roupa. Estranho a nossa época, né? Mas uma lepra na roupa, como ela vai ser tratada? Rasga-se a roupa, retira a roupa, lava a roupa. Você vai ter isso, a purificação. Depois do verso 52 até o verso 59, você vai ver o tratamento dessa lepra. No capítulo 14, o título é A Lei acerca do leproso depois de sarado. Verificado o problema, tratado o problema depois de sarado. Então, o capítulo 14 vai falar de restauração. Entenda assim, o capítulo 13 está falando do diagnóstico, né, e da disciplina colocada em prática. Vamos usar essa linguagem. Diagnóstico do pecado, a lepra, e depois a disciplina sendo efetuada. No capítulo 14 você tem a restauração. O leproso foi sarado, como ele vai ser restaurado? Um primeiro ritual fora do arraial, onde ele se encontrava, e um segundo ritual dentro do arraial de Israel, né, quando ele era restaurado à comunhão dos santos. Capítulo 14, então, verso 1 a 31, ritual de purificação e cura. Verso 33 até o final do texto, alguns problemas sérios verificados nas casas, né? Veja, tinha lepra na pele, capítulo 13, lepra na roupa, final do capítulo 13, e lepra também nas casas, final do capítulo 14. O tratamento e a cura. Então, essa é toda a lei a respeito da lepra. Mas toda essa lei, e principalmente o capítulo 13, ele pode ser resumido no primeiro evento tratado, do verso 2 ao verso 8, que é onde eu vou me concentrar. Se você prestou atenção na leitura, você vê que todos os outros casos, eles se repetem. Você tem uma doença num aspecto distinto, mas é exatamente o mesmo tratamento. Eu vou, então, pegar o primeiro caso,
do verso 2 ao verso 8 do capítulo 13, vou tratar dele e assim vocês vão ter o entendimento de todo o restante. Então voltemos para o capítulo 13, verso de 2 a 8, diz assim: o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, sacerdote. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Preste muito bem atenção. Determinado cidadão de Israel, entenda, Israel, Antigo Testamento, era igreja. A igreja estava encerrada naquele povo, né? E em todos que criam naquele mesmo Deus. Então, um cidadão, um membro da igreja do Antigo Testamento, ele começava a perceber na pele um problema, né? Veja, e ele não vai tratar o problema sozinho. Ele percebe o problema e o texto diz, ele vai ao sacerdote. Assim dizia a lei. Você vai a Arão ou a um de seus filhos. Você tem um colegiado de pastores e você vai tratar com esses pastores. Chegando lá, no sacerdote, o sacerdote iria examinar a pele. E o exame não era segundo as suas preferências, as suas imaginações, mas haviam princípios bíblicos que iriam ordenar aquele exame. Havia um regramento do Senhor. Qual era o regramento? O verso 3 diz, se a praga na pele se tornou branca, ou se parecer mais profunda do que a pele. Por que mais profunda do que a pele? Porque veja, aquele ferimento que está na altura da pele, muito superficial, é um ferimento que ele não traz muito problema, né? Mas o ferimento profundo é aquele que a gente diz que está em carne viva, né? Carne viva. Por que o problema da carne viva? Porque a carne viva vai ter sangue, né? E o sangue é um elemento de impureza. Veja se não é assim. Volta comigo, capítulo 10. Capítulo 11, aliás. Se não é um tema que já está sendo tratado aqui. Leis sobre os animais limpos e imundos. Você vai ter um animal limpo e um animal impuro. Vai ser também verificado no capítulo 12. Purificação da mulher depois do parto. Qual é o problema da mulher depois do parto? Qual é o problema da mulher nas suas regras mensais? Fluxo de sangue, né? Esse é o elemento que traz o problema, o fluxo de sangue. E o sangue é o elemento contaminador da Antiga Aliança. Você é contaminado cerimonialmente por tocar no sangue, né? Tocar, por exemplo, num cadáver, tocar no sangue, você fica impuro. Então, a lei já estava tratando desse tema. Quando chega no capítulo 13, que há a verificação de um ferimento que se aprofundou na pele e que ficou na carne viva, ou seja, onde há sangue, então a pessoa se tornou impura. Há, portanto, um princípio bíblico para que aquela pessoa seja afastada do meio do povo de Deus. O princípio bíblico é como está a pele. O sacerdote vai lá olhar. Então não é segundo a preferência dele, mas é segundo o que foi ordenado. O texto continua e diz assim, ainda no verso 3, é praga de lepra, o sacerdote o examinará e o declarará imundo. Por que imundo? Porque aquela pessoa ela é cerimonialmente impura. Ela não pode mais participar do culto. Ela vai ser separada do povo. E o princípio aqui se dá publicidade à igreja. A igreja vai ficar sabendo, né? Declara imundo. Veja o verso 45 que diz: as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. A pessoa foi verificada com a lepra, então as vestes são rasgadas. Veja, essa expressão de rasgar as vestes é uma expressão de humilhação que muitas vezes é repetida na Escritura e que tem essa conotação. Eu rasgo minhas vestes, né? me cubro de cinza, de pano de saco, eu vou me humilhar diante do Senhor.
É assim que faria uma pessoa quando ela fosse pega em flagrante de um pecado que foi exteriorizado pela lepra. Então ela vai rasgar as vestes, veja, o cabelo é desgrenhado e cobrirá o bigode. E aí vem o último elemento: imundo, imundo. Ele vai ser declarado imundo, imundo. Para que os outros saibam, né? Para que a igreja perceba que no nosso meio entrou imundícia e que essa imundícia agora está sendo tratada. Ela está sendo, né, biblicamente tratada. Voltando lá para o verso 4 agora, do capítulo 13, diz assim: se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia o sacerdote o examinará, se na sua opinião, não é opinião qualquer, mas se na sua opinião o princípio foi verificado, a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. O sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez. Se a lepra se tornou baça e na pele se não estendeu, e então o sacerdote o declarará limpo, é pústula, o homem lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a pústula se estende muito na pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para a purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote. Este o examinará, e se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é lepra. Perceba que há uma visita e uma revisita ao sacerdote. Ele vem a primeira vez, o sacerdote percebe que há ali um problema na pele e separa aquela pessoa 7 dias. Ela vai ficar longe da congregação por 7 dias. Passada aquela primeira semana, o sacerdote vai lá novamente, naquele isolamento em que a pessoa se encontra, e vai verificar novamente como é que está a pele. Se não se estendeu, se o problema não se estendeu, se ficou ali e começou a sarar, né? A expressão começa a criar uma crosta, né, assim que funciona, dura, depois ela começa a cair, e vai ficar uma pele branquinha, né? Aquela pele nova. Se ele chega e aquela pele já está começando a ficar dessa forma, é porque o problema foi sarado. Ele vai perceber se está assim ou não. Dependendo do caso, ele encerra a pessoa por mais 7 dias. E com 7 dias, ele vai lá novamente. Dependendo do caso, ela vai ser declarada imunda, ou então vai ser restaurado ao meio do povo de Deus. Quando há mudança no estado da pessoa, né, espiritual, está sendo tratado, também há uma mudança externa. Você pode ver como é que era visto, a pele ficava branquinha. Há um caso muito claro a esse respeito. Abra comigo, 2º livro de Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. Naamã é curado de lepra. Esse é o título do texto. A partir do verso 10. A partir do verso 9, acho que a compreensão vai ser melhor. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Veja quem ele veio. Ele veio um pastor da igreja. Naamã, que tinha um problema de lepra, ele cumpre a lei. Ele vai até uma autoridade da igreja. Eliseu diz: você vai e vai ser lavado 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, ficarás limpo. O verso 11 diz assim: Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, e invocaria o nome do Senhor, Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. A teologia de Naamã é a teologia da nossa época, né? Que diz assim: alguém veio a primeira vez na igreja
ouviu a pregação, vem aqui na frente, faça uma oração, diga, repita comigo, assim, 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 e você vai estar limpo, né? Essa é a teologia da nossa época. Naamã pensava, eu pensava que ele ia tratar isso muito rápido, esse negócio está ficando muito complicado, eu tenho um problema, vou levar para a igreja diz, não, tem que ir 7 vezes, vai e volta. Ele, não, eu só queria fazer uma oração e resolver. O problema da nossa alma não é resolvido do dia para a noite. Eu não posso tratar de maneira mecânica. Era isso que Naamã estava tentando aqui. E aí o profeta diz, não vai ser assim, vai ser como Deus quer. Então, o verso 12, não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele, os seus oficiais, e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Veja a argumentação. Não é porque Deus mandou, é porque tenta lá para ver se dá certo. Vai lá e vê se essa igreja funciona mesmo ou não. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Como é que é uma carne de uma criança? Ela é bem lisinha, branca como a neve. Ela é bem lisinha. Como é que a pessoa era restaurada? O sacerdote ia lá e via como é que estava a pele. Está lisinha, não tem mais sangue, então a pessoa vai poder voltar a ter a comunhão com o povo de Deus. Esse em linhas gerais, seria esse o tratamento. Depois, quando a pessoa era verificada que realmente foi restaurada, ela entregava as suas roupas, as roupas eram lavadas e a pessoa voltava à comunhão no meio da igreja. Outros casos, né, muitos casos são citados. O segundo caso, você pode acompanhar só a definição dos versículos, do verso 9 ao verso 17 do capítulo 13 de Levítico. Você tem alguns tipos de doença na pele. O verso 18 ao 23, você tem úlceras, exatamente aquele texto lá de Êxodo 9, e isso vai acompanhar também o raciocínio de Jó, quando Jó foi acometido de doenças na pele, né? E Jó, no capítulo 2, ele tem úlceras na pele. Aí você pode pensar, mas Jó não pecou, né? Por que então Jó recebeu essa doença na pele? Para mostrar um outro princípio. Por exemplo, quando você lê provérbio, você pensa, o provérbio diz assim, faça isso e receberá aquilo. Se você não fizer isso, você receberá aquilo outro. Ou seja, a maneira que se você obedece, você tem vida. Se você desobedece, você tem morte. Mas o livro de Jó, que também é um livro de sabedoria, diz assim, até aquele que vive de maneira correta, também pode receber sobre a sua vida dor e sofrimento. Um diz, se você obedecer, ou se você obedece, você tem vida, não obedece, você tem morte, é um aspecto da verdade. O outro muitas vezes você não é culpado de um pecado específico, e mesmo assim você sofre, Jó revelando o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, você tem o trato das úlceras também, verso 18 a 23. O quarto caso, verso 19 a 28, né? Ou 29, 18 a 28, queimaduras. O quinto caso, 29 a 37, o couro cabeludo ou a barba, um problema que a pessoa tinha na cabeça ou na barba, também poderia ser considerado lepra. Você tem verso 38 e 39, a doença de pele limpa. O sétimo, calvície e doença de pele, verso 40 ao verso 44. É bom dizer, irmãos, que a calvície aqui que está sendo tratada não é aquela calvície da velhice, né? Porque alguém pode pensar nisso. Não é essa calvície, é a calvície de alguém que teve um problema de pele que é diagnosticado como lepra. E essa pessoa calva, ela também vai ser tratada como alguém que vai ficar fora do arraial. Todos esses casos para dizer exatamente o que disse o primeiro. Se for verificado um problema de lepra, a pessoa vai ser afastada. Qual o princípio aqui tratado
a respeito da igreja do Novo Testamento. O princípio é o puro e o impuro. Aquele que está em comunhão e aquele que não está em comunhão. Isso vem desde o capítulo 10. Veja, verso 10 do capítulo 10 diz assim: para fazeres diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Verso 59 do capítulo 13 encerra da mesma forma: esta é a lei da praga da lepra, da veste de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama, ou de qualquer coisa de peles, para se poder declarará limpas ou imundas. Você vai dizer se é limpo ou imundo, dependendo do que tiver na pele. O que é que eu posso entender a respeito da nossa época? A igreja precisa saber o que é puro e o que é impuro. Precisam haver princípios bíblicos para separar a igreja do mundo. O que é santo, o que é profano. Eu não posso tratar santo e profano como sendo a mesma coisa. Qual o problema hoje? Você olha para a igreja muitas vezes e não vê essa distinção. Você vê igreja e mundo muito parecidos. Você olha para alguém da igreja, você começa a conversar com ela, né? Pergunte a ela, por exemplo, o que é que ela pensa sobre trabalho. Aí ela começa a descrever. E família, e ela começa a falar. E igreja, e você vê que os conceitos que regem aquela pessoa são conceitos mundanos. A pessoa é descrente, mas toda a vida dela é regida por princípio mundano. Então você não entende mais onde é que está a distinção mundo e igreja. Parece não haver mais distinção, porque o que é puro e o que é impuro se tornaram uma só coisa. E a igreja não pode se submeter a esse tipo de tentação. A tentação de não separar as coisas com princípios claros, né? Com categorias muito claras. A igreja precisa olhar para uma coisa que Deus declarou impura e dizer: isso não pode. Isso não pode acontecer no nosso meio. E depois olhar para uma coisa pura e dizer: isso pode. Mas a igreja tem feito o contrário. Tem pego aquilo que é impuro do mundo e tentado santificar. Veja se não é assim. Você tem um funk, né, lá na favela do Rio. Aí todo mundo acha que aquilo ali é cultura, né, é uma expressão cultural da nossa época. Aí o que é que a igreja faz? Em vez de dizer imundo, imundo, ela diz: não, vamos fazer o seguinte, vamos trazer o funk para a igreja, para todo mundo também poder dançar um funk na igreja de uma maneira pura. Ora, mas Deus disse que aquilo é impuro. Aquele tipo de ritmo, aquele tipo de música é impuro. Não importa a letra que você colocar, porque ela vai levar você a pecar. A maneira de você dançar, de balançar o corpo, do irmão olhar para você. Então isso vai acontecer na igreja. A impureza entrando na igreja. E a igreja, em vez de declarar imundo, imundo, não, tudo bem. A maneira de cantar um louvor, a maneira de você expressar devoção. O mundo vai para um show, né? As pessoas do mundo vão para um show, e ao chegarem lá, o grande artista da vida deles estão lá. O que é que eles fazem? Eles choram, né? Eles se descabelam, eles levantam a mão, eles ficam loucos lá. Então a igreja faz da mesma forma. Você não tem um fã aqui, você não tem um fã-clube, você tem membros de igreja, adoradores do Senhor. Você não tem um ídolo à sua frente, você tem o Senhor dos exércitos à sua frente. Como é que vai ser feita a diferença do mundo para a igreja? O mundo é com loucura, a igreja é com santa reverência. O culto pagão, né, é com falta de controle. O culto bíblico é com santo temor. Então eu não vou me entregar. Ainda, veja, eu não estou aqui dizendo que no culto não há emoção, que você não possa um dia chorar. Isso não é verdade. Mas o choro vai ser provocado pela pregação da palavra.
vai ser provocado por uma verdade que nós acabamos de cantar, e não vai ser o choro produzido por um grupo de louvor, que vai ficar repetindo e repetindo, e falando aquele mantra até você chorar. Não é assim, isso é impuro, fica lá fora, no nosso meio. As nossas emoções são puras. O nosso raciocínio, ele é levado pela pureza do Evangelho. E assim a igreja vai declarar puro e impuro. Veja o que a ceia faz. A ceia separa o mundo e a igreja. O mundo e a igreja. Então, o que é que a igreja, entende igreja instituição, tem feito para desfazer esse constrangimento? Um dia, eu conversando com um pastor, e o pastor, um homem de Deus, de fato, mas com conceitos muito equivocados a respeito da teologia. Então, esse homem, ele chega e diz assim: eu estava pensando aí em mudar o dia da ceia, né? E você já percebe que ali tem mais coisa, né? Por que vai mudar? Não, porque parece um negócio tão constrangedor. Na hora da ceia, aí tem os visitantes, não tomam ceia porque muitos sabem que não são crentes, não foram batizados, não vão tomar. E isso é tão constrangedor. Tem aquele irmão que já está ali, frequentando há certo tempo, mas ainda não se decidiu, ainda não fez profissão de fé, e aí não pode tomar. Então, veja qual é o argumento. Cristo disse: vocês vão se separar do mundo. E a ceia, ela proclama isso, porque é como se Deus dissesse assim: vinde benditos, venham à minha mesa, porque vai ser isso que você vai ouvir no último dia. Apocalipse 19 trata isso com clareza. Nós vamos ser chamados à mesa do Senhor. Aí você diz: não, eu não quero ir, não é comigo. Ou então você faz: venham todos. Mas Cristo não disse: venham todos, venham meus discípulos. Não são todos. Então vamos trazer todo mundo para que ninguém se constranja. Aí você não sabe mais o que é mundo e você não sabe mais o que é igreja. Tudo se tornou uma coisa só. Qual é o outro problema a respeito da maneira de perceber a disciplina, né? Quando você fala em disciplina, no nosso meio reformado, todo mundo diz: não, é isso aí, tem que ter disciplina, a igreja precisa exercer a disciplina. Mas na prática, os equívocos são muitos. Por exemplo, quem é que vai me declarar puro ou impuro? Todas as vezes que o texto tratou sobre impureza, diz que o sacerdote ia lá e verificava. Mas o que é que a gente faz hoje? Não, sou eu que digo: fulano não deveria estar na ceia, porque fulano isso. Aí a pergunta é: quem lhe conferiu tal autoridade? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele vai mandar um recado para a igreja, entende, igreja, ali principalmente para a liderança. Ele diz: vocês não estão vendo a loucura que vocês estão fazendo? Há no vosso meio impureza. Todos sabem, ninguém faz nada. Ele se dirige aos pastores para dizer: vocês precisam tirar do vosso meio o fermento. O que é que ele diz? E entregue a Satanás o corpo. Ou seja, discipline, tire do meio do povo de Deus, porque se vocês não tirarem um pouco de fermento da massa, toda a massa vai ser contaminada. Quem vai declarar? É o conselho da igreja, puro e impuro. E a igreja vai se submeter em alegria àquela decisão, porque houve disciplina. Eu me alegro pelo cuidado do conselho. Por outro lado, eu não me alegro com o estado daquela pessoa, por isso que eu vou orar pela pessoa, eu vou interceder. Lembre-se do que Moisés fez por Miriam. Ele intercedeu por aquela mulher, para que ela fosse restaurada. Então a igreja começa um processo ali de ajuda na restauração.
Eu não vou tratar como leproso, fique longe no sentido físico, porque aquela pessoa já vai estar longe no sentido espiritual, não vai ter acesso à mesa. Eu não posso afligir dor sobre dor. O que a igreja vai fazer é estender a mão, é ajudar, é orar, e não infligir pena sobre pena. E vai ter uma hora, né, que o sacerdote, entenda, a liderança da igreja, vai lá verificar, ficou puro, foi tratado. Como é que o Novo Testamento fala a esse respeito? Abra comigo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. A partir do verso 5, Paulo vai rever, né? Ele vai se retratar a respeito de um caso lá em 1 Coríntios capítulo 5, né? O caso daquele jovem que se deitava com a mulher do seu pai. E agora ele vai dizer, agora vocês já infligiram a pena, a pessoa foi disciplinada, mas vocês estão passando do limite. Veja, o verso 5 diz assim: ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tem perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Vocês já infligiram a pena, mas vocês estão passando do limite. Esse é um outro extremo. O extremo é não ter disciplina na igreja. O outro é, eu vou disciplinar além do limite. Há uma proporcionalidade entre o erro, né, o pecado e a pena. E há também a necessidade de se verificar o tempo. Veja, tudo isso está sendo determinado pela liderança da igreja. A igreja não está se envolvendo nisso. A igreja está vivendo. A igreja está tratando dos seus negócios, está tratando das outras causas locais, mas não está tratando da disciplina, porque quem está tratando da disciplina é a liderança. Não fica a seu cargo e dê graças a Deus por isso, porque você não tem essa responsabilidade. Agora, quem tem a responsabilidade está lá tratando. Não pode passar do limite, porque senão você vai entregar àquela pessoa uma tristeza tal que talvez ela não se recupere mais. Então vai vir a restauração. Quando vem a restauração, qual é o sentimento da igreja por aquela pessoa? Lembra lá de Números 12, o final do texto. Moisés orou por Miriam, ele intercedeu. O final do texto diz assim: e não partiram enquanto ela não ficou curada. E a igreja não partiu enquanto aquele irmão não foi restaurado. Ou seja, a igreja não abandonou. A igreja não foi feita para abandonar pelo meio do caminho aqueles que são declarados impuros e tem demonstrado, né, fruto de arrependimento. A igreja vai esperar, a igreja vai ter paciência, a igreja vai demonstrar amor, a igreja vai demonstrar misericórdia, porque saiba de uma coisa: a Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Um dia foi o irmão, outro dia pode ser você. Um dia você está apontando, no outro dia o dedo está apontado para você. E você, nesse dia que Deus o livre, vai querer ter misericórdia. Então exerça misericórdia com o seu próximo. A igreja está tratando, o caso está sendo resolvido, a pessoa foi restaurada. Que tenho eu com isso?
eu vou me alegrar. Ah, mas isso e aquilo não foi feito. Não pertence a você dizer como, quando e por que deve ser feito. Tem gente que foi capacitado para isso. E o povo de Deus descansa no poder das chaves da igreja. E com isso eu vou perceber, irmão, mais uma vez, que nesse estado de pecado, a doença é algo comum na nossa vida. E muito mais que essa doença sempre tem algo a ver com a minha vida espiritual, porque é fruto do estado de queda. E às vezes a doença da minha alma aflige o meu corpo. A questão é, como eu vou tratar dali em diante? Mateus 18 diz: tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá entre ti e ele, e sozinho. Mas não resolveu, você não ganhou o seu irmão, porque se você ganhar, acabou ali. Veja, uma questão entre mim e ele, eu não vou passar para o outro. Resolveu, parou. Mas não resolveu, então chama 2 ou 3 testemunhas. Mesmo assim, não ganhei meu irmão. Agora, entrega a igreja. Preste atenção numa coisa: entregar a igreja não é divulgar a igreja. Entregar a igreja é entregar os pastores da igreja. No final do texto diz assim: e aquilo que tiver sido ligado na terra já terá sido ligado nos céus. Ou seja, o que vocês ligarem aqui já foi ligado no céu. Não vai ser, já foi ligado nos céus. Esse é o poder das chaves que reside no conselho de presbíteros. Eles vão abrir, eles vão fechar. E se abrirem errado e fecharem de maneira equivocada, vão se ver com Deus, não com a igreja. E assim a igreja pode ser restaurada ou não. E se aquela pessoa é obstinada, vai ser declarada imunda, nas palavras do Novo Testamento, gentil e publicano. Como é que a lepra é vista no Novo Testamento? Esse é o último texto que nós vamos ver hoje. Abra comigo Mateus capítulo 8. É interessante porque o versículo 1 de Mateus 8, ele vai abrir uma nova seção, né, do Evangelho de Mateus. Do capítulo 5 até o capítulo 7, você tem o chamado Sermão do Monte, onde Cristo está sendo revelado no seu primeiro ofício. Ele é profeta. Ele está falando das coisas de Deus. Do capítulo 8 até o capítulo 10, você tem uma sequência de milagres. Cristo está sendo revelado como sacerdote. E em seguida, Cristo é revelado como rei. Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Qual é a primeira aparição do Senhor Jesus Cristo como sacerdote? Verso 1 diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. Jesus está descendo do monte, veja, ele foi revelado como profeta, ele vai descendo do monte, e ele agora vai encontrar as multidões. Ele vai para o meio do povo, como um bom pastor vive, no meio do povo. E a multidão seguia, mas um homem, ele é destacado da multidão. E esse homem é identificado como leproso, alguém que tinha um problema na sua carne. Ele se aproxima do Senhor, que é o sacerdote. Veja, mas não é qualquer sacerdote, porque quando ele se aproxima de Cristo, ele adora Cristo. Ninguém podia adorar um sacerdote. E Cristo não repreende, porque ele é o sacerdote, não é um sacerdote. Então, o sacerdote é digno de adoração. O que esse homem diz ao Senhor? Primeiro ele chama de Senhor. Veja, Deus, Tu és Senhor. E se o Senhor
Deus quiser, o Senhor pode me purificar. Quem purificava uma pessoa na antiga aliança? Deus purificava. O sacerdote simplesmente dizia, é puro ou é impuro. Mas esse sacerdote não, ele vai além. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. A alma dessa pessoa estava aflita. Ela estava longe do culto. Ela não podia sentar-se à mesa com os irmãos. Ela não tinha mais a comunhão. Você imagine a dor. E ele viu Cristo. Ele adorou e disse, Senhor, se o Senhor quiser. Veja, a linguagem não é, o Senhor pode me curar. Não é doença simplesmente. O Senhor pode me purificar. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Preste atenção. Ele estendeu a mão e tocou. Quem quer tocar no leproso? Quem quer tocar no impuro? O sacerdote toca. Mas se um sacerdote comum toca no impuro, ele também se torna impuro. Mas esse sacerdote é de outra ordem. Ele toca e aquele que é impuro se torna puro. Veja, aquele que nunca conheceu o pecado, que é puro de natureza, quando toca no impuro, purifica. Quando Cristo toca no coração de um pecador, ele purifica. E eu não posso declarar imundo a quem Deus já purificou. Eu não posso dizer uma pessoa que foi tratada, uma pessoa que se arrependeu, uma pessoa que teve todo o acompanhamento, e agora eu não consigo ver a pessoa mais da mesma forma. Isso é pecado, irmão. Foi tratado, houve arrependimento, nem se cita mais o caso. É puro. Cristo declarou puro. Você tem dificuldade com isso? Olhe para você, quem você era, quem você é e como Deus lhe vê. Em Cristo você é santo, puro. Verso 4 diz, disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Vão olhar para a sua vida e vão dizer, aquele que era impuro se tornou puro quando Cristo tocou e tirou a lepra do corpo. Lembre-se do que Isaías disse lá no capítulo 6. Eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas o anjo tocou-me e agora eu sou puro. Eu fui trazido de volta à comunhão dos santos. Eu fui restaurado na igreja. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa é a verdade que foi declarada. Então, algumas aplicações ficam muito claras para a nossa vida. Em primeiro lugar, o mundo que você vive é um mundo em queda. Eu não sei se você já percebeu isso, mas o vigor que você tinha, né, aqueles que são um pouco mais velhos, que tinha 10 anos, você não tem mais hoje. Você já percebeu isso? Que você não corre mais da mesma forma, que você não tem mais o mesmo vigor, que você não é mais a mesma pessoa? Deixa eu lhe dizer algo. Talvez você não percebeu. Você está morrendo. Todo dia você está morrendo. E não há procedimento nessa vida que inverta essa verdade. Você não vai morrer, você está morrendo. Você está morrendo. Tente então, de alguma maneira, reverter o processo. Apareceu uma ruga aqui, eu vou tirar.
Apareceu um problema ali, eu vou consertar, né? E eu vou ter cuidado nisso e naquilo. E eu vou tentar uma longevidade que não é bíblica. Você está morrendo. O corpo está falando da sua alma. O que acontece no meu corpo, irmãos? Essa falta de vigor, essa falta de força, é fruto do pecado. Lógico, eu não vou infligir pecado sobre pecado, vou ter cuidado, mas eu não posso reverter o processo. É o processo natural das coisas. E você, como um crente no Senhor, você se submete ao processo que Deus lhe colocou. Você se submete ao Senhor. Tente agora, então, desfazer esse processo e seja literalmente ridicularizado por Deus. O mundo tem tentado, de todas as maneiras, ser longevo, demonstrar vitalidade, mas por dentro estão morrendo, são leprosos. O corpo do crente talvez mostre falta de vigor, mostre que ele está perdendo as forças, mas quando você escuta a palavra da boca daquele homem já velho, todo o vigor espiritual ainda está lá. Não se perde com o tempo. Meu corpo de morte vai se acabando, vai se desfazendo, a minha alma vai crescendo. Esse é o processo bíblico. O mundo em queda, o meu corpo se desfaz. Minha alma purificada vai ficando cada dia mais vigorosa diante do Senhor. Qual é a segunda lição que eu aprendo a respeito dessa verdade? O que é puro e o que é impuro não pode conviver. Eu não posso viver no meio da impureza. Como então eu tenho prazer com os ímpios? Como então eu me sento e fico à vontade no meio deles? Como eu nutro amizade no meio desse povo impuro? Um povo que não senta à mesa com o Senhor, um povo que está longe do arraial do Senhor. E eu tenho amizades, afinidades muito próximas. Eu conto minha vida à pessoa, a pessoa sabe quem eu sou, eu sei quem ela é. Há um ímpio. Não há associação entre luz e trevas, entre joio e trigo, entre mundo e igreja, entre puro e impuro. Você até conhece, você até sabe quem é, mas você não se mistura. Por outro lado, no nosso meio, a impureza também não pode entrar. A impureza na minha fala. Muito cuidado, irmãos, com as palavras que usam, para que a impureza não entre no nosso meio. Muito cuidado na roupa que veste, para que a impureza da sua alma não seja revelada na maneira de você se vestir. Muito cuidado naquilo que você pensa, porque o que você pensa também revela a lepra do seu coração. Por fim, é verdade que todos, ímpios e crentes, sofrem de doença. E é possível que você, neste corpo de morte, receba um dia um diagnóstico da sua enfermidade. Seja ela grave ou não, todos nós vamos adoecer. Mas há sim uma diferença da doença do crente para a doença do ímpio. Porque a doença do ímpio, toda ela é maligna. O texto diz: lepra maligna e aquela que vai ser restaurada, aquela que declara imundo e aquela que é limpa. Toda doença do ímpio é maligna. Sabe por quê? Porque ela declara um aspecto do estado espiritual daquela pessoa. Ela não está simplesmente morrendo, como o crente está morrendo.
ela está morrendo eternamente. Todo dia ela morre mais um pouco na eternidade. E o estado espiritual daquela pessoa ela vai levar sobre si o fruto da sua iniquidade, o peso da sua iniquidade. Qual é a diferença da nossa enfermidade? Isaías 53 diz assim: certamente levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pela sua lepra, pela sua doença, pela sua enfermidade, porque Cristo levou sobre si a minha dor, eu fui sarado. Você foi declarado limpo, puro, e agora você vê o Senhor e você tem comunhão com os santos. Que doença, que enfermidade, que tristeza, que processo maligno da nossa carne pode tirar a certeza de que em Cristo nós já temos vida e vida eterna. Amém. Vamos então orar ao Senhor e dar graças a Ele pela santidade que Ele nos colocou em Cristo. Fiquemos de pé, irmãos. Como poderíamos, Senhor Deus, no corpo de morte entrar diante do Senhor, onde reside a vida, somente se fôssemos limpos de mãos e puros de coração? Não somos em nós mesmos, mas acabamos de ouvir a Tua palavra dizendo que quando o Senhor nos toca, aquele que era impuro se torna limpo. E nós damos graças ao Senhor por essa verdade. Age então, Senhor Deus, no nosso coração. Nos purifica a cada dia mais. Porque a Tua palavra também diz que o limpo, o puro se torne cada vez mais puro e o sujo se suje cada vez mais. Pureza e iniquidade estão distanciadas na Tua palavra e precisam ser separadas também em nosso meio. Ajuda-nos, Senhor Deus, para vivermos longe desse mundo e perto daquilo que o Senhor declarou santo, a Tua igreja e o Teu povo. Amém.